Dando prosseguimento ao nosso curso de atado de moscas, vamos neste vídeo de hoje, utilizando o nosso conceitual moscas cigarras, que foi dividido em 6 partes, para um melhor entendimento de vocês, agregando assim valores e técnicas para o atado das moscas que vocês vierem a atar. No vídeo de hoje, nós vamos começar uma mosca do zero, iniciando do projeto que eu estou aqui elaborando. Este projeto, intitulado Projeto Realistic Scale Fly, ou seja, mosca realística cigarra, ok? Ela está sendo ainda elaborada e nós vamos desmistificar metodologia de como fazer um corpo realístico, bastante interessante. Outro conceito que vocês vão aprender será o conceito de como fazer asas realísticas caseiras de uma forma inusitada, que vocês vão aprender ainda neste vídeo. E também uma metodologia de fabricação de pernas ou legs realísticas para enriquecer as moscas de vocês. Esses conceitos vocês podem aplicar tanto nas moscas para atado realístico de exibição, como também atados realísticos para um campeonato de atado de mosca ou até para uso de pesca esportiva, ok? Vai tudo depender do que você pretende enriquecer na sua mosca. Claro que uma mosca para exposição requer de um pouco mais de trabalho e um pouco mais de carinho na hora de se fazer o seu complemento, os seus acabamentos. Já uma mosca realística para pesca, ela vai ser simplesmente uma mosca mais crua, não tão elaborada, não tão cheia de requintes e detalhes, porque os peixes vão ver a silhueta e não, propriamente dito, os detalhes tão minuciosos que os insetos e as moscas realísticas ou ultra realísticas necessitam ter ou possuir para assim apresentar um melhor visto a critério de avaliação. Inicialmente, vamos tentar entender aqui um pouco do meu esboço para assim começar a mosca do zero. Mosca sendo iniciada de um esboço que eu estou finalizando, digamos assim. Aqui nós temos uma vista de topo da mosca e uma vista de um semi-perfil. De forma que aqui nós podemos já perceber e entender que materiais eu posso aplicar para chegar a uma similaridade deste padrão de mosca que eu pretendo atar. A estrutura corporal segue o conceitual moscas cigarras. Eu uso o meu gabarito que eu já assim predispus para criar então a estrutura corporal desta cigarra que nós estamos elaborando do zero. Vou fazer um sistema corporal não maciço, porém um sistema agregando valores de forma que eu possa trabalhar com EVA de espessura mais fina, ok? E com algumas combinações de técnicas eu consigo trazer e manter essa estrutura corporal quase não disforme, quase como se tivesse sido esculpida de um EVA mais calibroso ou maciço, tá? Ou de um bloco, como queira. A estrutura estaria aqui já pré-cortada usando o meu gabarito. Eu usei o gabarito de forma a criar um lado e depois o outro, tá? Não segmentei, não cortei ao meio. Posso cortar? Posso, não tem problema. Posso fazer este material aqui de acabamento externo da estrutura corporal até em 2 cores, se eu quiser, tá? Mas se eu usar só 2 chapas finas, a estrutura corporal de uma cigarra ela pede uma estrutura mais calibrosa, mais robusta, ok? E aqui vai ficar muito fininho. Ah, mas eu poderia usar também uma chapa de EVA de 5 milímetros, aí ficaria já com 10 milímetros? Sim, poderia.
você vai eliminar, vamos dizer assim, algumas etapas aqui de construção. Como eu não quero usar um EVA muito fino, nem muito grosso, eu vou trabalhar aqui mesclando conceitos. Vou usar o EVA aqui de aproximadamente 3 milímetros, tá, de espessura, e vou preencher essa estrutura com uma estrutura plástica, similar ao padrão estrutural do corpo que eu estou seguindo. Para que essa estrutura plástica? Essa estrutura plástica que se encontra aqui, ela é retirada de um pedaço de plástico reciclado. Isso aqui é de um detergente de lavar louça, né? Nós vamos retirar aqui esse segmento aqui para enrijecer a estrutura corporal. De forma que, quando eu aplicar esse material aqui já pré-cortado aqui dentro e colar, certo? Ele vai me dar o que de garantia aqui? Quando eu envelopar o corpo, ele vai me garantir que quando eu fizer aqui os segmentos, que vocês vão ver isso mais à frente, quando eu fizer os segmentos, esse corpo não sofra uma contração e fique assim, completamente amassado. Ah, mas eu poderia usar de leve a linha? Sim, mas aí você não consegue vincar. Para isso, você precisa ter uma estrutura interna mais rígida. Porém, se eu botar aqui uma estrutura muito pesada, a mosca vai ficar muito pesada, tá? E pode afetar a sua flutuabilidade. De forma que essa estrutura de plástico que eu estou usando, ela é o suficiente para enrijecer, tá? E garantir que o perfil se mantenha como eu projetei, tá? Muito bem. Seguindo esse conceito, eu vou preencher a parte interna com 2 segmentos, como está aqui, de EVA. Uma parte aqui oval nesta área aqui, e do outro lado, de forma a criar o que? Espessura, uma robustez no corpo, tá bom? Aqui já se encontra um padrão semi-montado com a sua estrutura plástica. Aqui está sem o plástico e aqui está com o plástico, já está rígido aqui. Eu consigo então trazer esse corpo mais robusto e trazer os segmentos através de linha de atado, sem perder a robustez da estrutura corporal da cigarra, tá ok? Muito bem. A parte final, que seria esta tampa aqui, que vai segurar a asa e o preenchimento do tórax e cabeça, nós vamos fazer como está detalhado mais aqui embaixo. Esta parte aqui nós vamos elaborar mais quando a mosca estiver já praticamente finalizada, né? Para dar um preenchimento e um volume maior nessa área da cabeça da mosca. Vamos então reservar o desenho para o lado e vamos entender como foi feito a estrutura de reforço da cigarra. Essa estrutura de reforço aqui da cigarra, ela é feita, como já expliquei, no material de embalagem para o detergente ou uma garrafa PET. Ele é um plástico PET, né, reciclado. Nós vamos cortar esse segmento aqui de forma a tirar aqui um pedaço, e esse material ele precisa sofrer um processo de lixa na parte de cima e na parte de baixo. Esta lixa vai criar aqui ranhuras nesse material PET, facilitando então a colagem com cola à base de cianoacrilato, né, base de cola instantânea, de forma a criar aqui uma rigidez na estrutura do corpo da nossa cigarra, tá?
como é que eu vou então criar esse perfil aqui e os detalhes desse perfil. Usando o meu gabarito de matriz de corte, eu sobreponho aqui, vou com a caneta à prova d'água, de preferência de bico fino, né, que tem um bico, uma ponta mais fina, e marco esse perfil aqui que eu vou precisar reforçar a parte interna da nossa cigarra. Com isso, eu já tenho aqui, ó, o perfil do padrão da cigarra que eu vou utilizar, certo? E agora vem o pulo do gato. Eu aqui já vou determinar quantos segmentos eu vou precisar fazer no corpo da minha cigarra, tá? E se vocês observarem bem, esse segmento ele tem aqui um repuxo para baixo, ó, tá vendo? Aonde justamente a linha de atado vai ficar travada, tá? Então o gomo, o segmento de cada lado da cigarra, eu vou utilizando uma chama ou um isqueiro, eu vou aquecer a minha agulha de atado e vou dar esse desgaste aqui, ó, utilizando a ponta aquecida, tá? E aí com isso eu crio esses sulcos aqui que vão anteparar a minha linha de atado. Mais à frente vocês vão entender o sentido desses detalhes aqui, porque não liso e sim sulcados aqui, tá? Muito bem. Com esta peça finalizada e a estrutura corporal retirada de uma chapa de EVA, utilizando a nossa matriz, né? Como já foi detalhado, nós temos então os materiais para começar a nossa cigarra. Aí vem o pulo do gato. Eu já colei a minha peça aqui, tá? Pego a cola, vou colar aqui e vou começar a definir, então, o volume que eu quero da estrutura corporal. Se eu quero mais grosso ou essa satisfação aqui já está boa. Essa espessura aqui já está boa, tá? Se não estiver satisfatório, eu posso preencher, não necessariamente com a estrutura toda do corpo. Eu posso cortar aqui, ó, cortar aqui e diminuir, porque me interessa aqui só mais a parte do abdômen. Vamos dizer que eu me interesso ter essa espessura aqui, tá? O que vai me garantir quando eu começar a atar os segmentos é aquela estrutura interna aqui, que vai me garantir aqui que ela não vai fechar essa estrutura aqui. E eu vou trabalhar em cima desses sulcos aqui, tá? Que já estão até marcados para que a linha de atado corra em cima desses segmentos aqui. Prosseguindo então a nossa estrutura corporal, eu já cortei o perfil que assim desejo para fazer o reforço interno, né? Colei aqui com a cola à base de cianoacrilato, colei aqui em cima, o reforço já está devidamente aqui aplicado. Com isso vou aplicar a segunda camada aqui por cima e a terceira camada aqui, para que quando assim fechado, crie uma estrutura corporal mais parruda, ok? Vamos então agregar esses materiais aqui em cima, usando a cola de secagem rápida. Vamos lá finalizar essa parte aqui. Aplicamos aqui a parte inferior da cigarra e a parte oposta para aumentar o volume da cigarra aqui, o volume corporal da cigarra, ok? Com isso nós vamos
ter aqui uma estrutura corporal mais parruda, mais próxima do corpo de uma cigarra. E quando assim formos fazer a segmentação, não vai haver problema, porque temos aqui uma área reforçada com o plástico PET nessa parte interna, ok? Os ajustes nós vamos fazer com a tesoura mesmo. Fazemos aqui os ajustes de algum desalinho que ficou na parte do EVA ou do flow, como que ajustamos, tá? Esses detalhes aqui enriquecem a nossa mosca. Finalizada essa etapa, nós vamos iniciar a segmentação desse corpo da cigarra, tá? Nós vamos fechar e vamos iniciar a segmentação com a linha de atado, de forma assim criar os segmentos e a estrutura corporal, iniciar o primeiro processo após toda essa elaboração corporal, ok? Para então fazer a segmentação da nossa estrutura corporal da nossa cigarra ou de outra mosca qualquer que vocês estejam interessados em fazer, nós vamos precisar do seguinte, de uma linha de atado, no caso esta aqui é uma linha caseira, 3/0 ou de 200 a 220 denier, ok? Eu estou usando uma linha verde-limão para fazer contraste com o preto da estrutura do corpo da cigarra, tá? Aí os segmentos vão ficar mais vivos ou mais ressaltados. Vou precisar também de uma agulha de atado ou de uma agulha para costura e tesoura para a gente cortar a linha excedente, tá bom? Muito bem. Qual é o procedimento? Se eu for usar a agulha de costura, eu prendo ela na pinça da moça, me facilitando então o processo de elaboração do corpo. Eu vou ter a agulha presa na morsa, com isso eu vou pinçar e vou poder começar a trabalhar com a bobina os segmentos. É mais fácil. Quem tem habilidade mais no atado de mosca pode fazer somente com a agulha de atado na mão. Pega a agulha de atado, coloca aqui, segura o conjunto, como eu estou segurando, e começa a fazer a segmentação. E quem já for um expert aí no assunto, pode até fazer sem nada, sem nenhum recurso, simplesmente segurando a bobina e a própria estrutura corporal da cigarra e fazendo os segmentos. Eu vou demonstrar aqui para vocês terem uma noção. Lembrando que, para facilitar o processo, é bom sulcar, criar um sulco aqui nessa estrutura central aqui, é onde nós vamos depois, posteriormente, colocar o nosso anzol. Então isso aqui já ajuda a centralizar o anzol que vai ser colocado nesta parte daqui para lá, tá? Muito bem. Vamos começar então, inicialmente, com o processo sem o uso de ferramenta alguma, somente usando a mão. Então a técnica é a seguinte, segura-se aqui rente, próximo ao primeiro segmento que nós pretendemos fazer. Vamos criar aqui uma primeira segmentação, eu dou uma volta curta. Isso já vai me auxiliar aqui, ó, a manter a linha de atado no lugar. Calibro aqui as extremidades e vou começar aqui o meu segmento, tá? Depois disso eu vou abrir esta parte aqui, vir pelo meio e procurar o primeiro ponto de segmentação que eu já defini. Continuo mantendo a linha central aqui esticada, tá? Fecho aqui a tampa e vou dando algumas voltas. Abro de novo, passo aqui por dentro, dou uma ou duas voltas aqui, fecho de novo e continuo a segmentação. Não tem grandes mistérios, tá?
Vamos fazer agora com o uso da agulha, que auxilia um pouco mais para quem não tem a prática de fazer um sistema mais livre de ferramentas. Eu vou voltar aqui a minha linha de atado, para que ela fique num comprimento não muito longo. Vou pegar a minha agulha, vou posicionar aqui de novo, até o eixo aqui do corpo, e vou me utilizar aqui de segurar a linha e a agulha. E vou de novo, no primeiro segmento, dou uma ou duas voltas, fecho, seguro tudo junto e vou iniciar aqui o primeiro segmento. É mais fácil com a agulha dentro? Não tenha dúvida, porque ela vai dar o apoio. Se eu usar a morsa, melhor ainda. Mas como é questão aqui de mostrar técnica, a gente está tentando aqui desmistificar o atado. Dou uma volta, fecho e continuo o meu segmento. Ah, isso aqui a gente vai fazer com calma para poder os segmentos saírem direitos. Passo por baixo, por dentro, dou uma volta, fecho e vou de novo. Abro, passo por dentro. Notem que com a agulha a facilidade é muito maior. Muito bem, eu vou fechar esse último segmento aqui, que é o que eu pretendo definir como ponto de contato do meu anzol. Aqui eu vou fazer o que? Eu vou retirar a agulha, e vou definir o meu padrão de anzol. Que padrão de anzol eu vou usar aqui? Eu vou usar um padrão de anzol número 1, um padrão japonês número 1, tá bom? Vocês podem usar até 1/0 aí, que para esse padrão aqui fica bom. Então eu vou fazer o que aqui para encaixar o anzol? Vou fazer um furo aqui, transpassando esse corpo e pegando o eixo que já está aqui. Vou entrar com o anzol, perfuração que já foi feita aqui, ok? Transpassamos aqui por essa furação, o anzol faz a curva aqui e sai por essa extremidade. O olhar vai ficar alinhado com a ponta da cabeça da cigarra, né? E esse conjunto todo nós vamos levar para a morsa, de modo que a partir de agora nós vamos, antes de selar todo esse conjunto aqui frontal, nós vamos encaixar os 3 pares de pernas, ok? Já finalizando então a parte estrutural com as perninhas. E depois, na parte de cima, vamos aplicar as asas, o tórax e finalizar a cabeça com a antena e olhos, ok? Vamos para a parte 2 do vídeo, dando continuação a este padrão de cigarra que nós estamos iniciando do zero.